Olá, olá, bem-vindos, bem-vindos a mais um podcast do Dislexia com Café. Eu sou Caroline, sou disléxica e sou tutora para disléxicos. Ensino mães a entender os efeitos da dislexia, usar as adaptações escolares e ter um filho vencedor na escola. E hoje, em 2024, será nosso primeiro podcast do Dislexia com Café. Nós estamos no 5º episódio do livro A Vida Secreta da Criança com Dislexia. Olá, bom dia, tudo bem, Carol? Bom dia, querida, feliz 2024! Feliz 2024 para todos que estão aqui com a gente. Nosso primeiro podcast 2024. E vamos continuar falando sobre esse livro maravilhoso. Calma aí que eu vou mostrar para eles. A Vida Secreta da Criança com Dislexia. Legal. Mônica, antes da gente iniciar, eu já vou responder aqui a Carol. Oi, Carol. Carol, minha aluninha. Onde compra esse livro? Carol, você pode achar ele em qualquer grandes livrarias, na internet, ou até mesmo em livraria onde você vai comprar livro físico, tá bom? Não tem nenhum problema. A gente não fala nome aqui de livrarias, mas você acha em qualquer lugar, tá bom? Tanto o livro como o áudio. O áudio tem, inclusive, no YouTube, tá? Gratuito o áudio. O livro não. O livro você tem que comprar, tá? Então, Mônica, antes da gente começar, eu queria fazer uma enquete aqui, porque eu vi que muitas mães entraram, professoras, para a gente saber mais ou menos o público. Eu queria que vocês colocassem número 1, se você é mãe de um disléxico, número 2, se você é uma professora de um disléxico, e número 3, se você conhece uma pessoa com dislexia, tá bom? Essa live é justamente para que a gente entenda mais ou menos e possa te ajudar da melhor forma possível. Então vamos lá, vamos começar o nosso podcast. Quer iniciar, Mônica? Vamos. Você quer que eu comece lendo? Vamos situar, então. A gente está no capítulo 2 e a gente, no último do ano passado, a gente fez o sentimento do medo. Agora a gente vai para o sentimento da frustração. E o autor, que é o Robert Frank, ele separa em títulos e aí ele faz algumas histórias de pessoas que passaram por ele, alunos, amigos, né? Então, estamos nas histórias do sentimento da frustração. Mônica, a gente já tem aqui algumas respostas. A Cleidmar é uma professora de um disléxico, Soraya Nunes, professora de um disléxico, Audrey é a mãe de um disléxico. Legal, gente. Vamos colocando número 1, se você é mãe de um disléxico, número 2, se você é professora, e número 3, se você conhece um disléxico, para que a gente possa te ajudar da melhor forma possível, tá bom? Mônica, eu estava vendo uma coisa interessante que a gente pode até inserir no nosso podcast, para ser mais inclusiva, que a gente fala sobre inclusão, né? A gente poderia falar, porque a gente leva o podcast para o Spotify, a gente poderia falar como nós somos, né? As nossas características antes de iniciar o podcast. O que você acha? Começar hoje isso? É verdade, é legal, gostei. Vai, então começa aí, Carol. Eu começo? Eu ia falar, quer começar você? Ok, então vou começar, vai. Meu nome é Caroline, eu sou tutora para disléxicos, eu sou disléxica, eu sou alta, tenho 1,78, sou morena de pele, cabelos castanhos escuros e tenho 3 filhos e 2 com dislexia, que essa é uma cena para os próximos capítulos que eu vou contar para vocês aí. Então, eu sou a Mônica, eu sou disléxica, eu sou formada em hotelaria, então eu sou baixinha, tenho 1,55 m, sou bem branquinha, com cabelo bem comprido ondulado, tenho 2 filhos e eles não são disléxicos. Perfeito. Então vamos lá, agora vamos iniciar um pedaço da leitura desse livro e depois iremos comentar em cima dessa leitura. Você quer começar, Mônica, ou eu começo? Então, eu vou começar o primeiro pedacinho aqui. Então, vamos lá. O sentimento de frustração. O sentimento de frustração que seu filho vivencia enquanto negocia sua vida com a dislexia pode aparecer de várias formas. Sentimentos comuns que vão reaflorar de tempos em tempos,
quando ele abordar seus trabalhos de escola e interagir com colegas e familiares. Ajudar seu filho a enfrentar e a lidar com o sentimento de frustração é um dos estágios mais importantes que os pais podem fazer a diferença. Eis algumas áreas que podem apresentar uma sensação de frustração o seu filho quando ele procurar encarar desafios diários, tanto sociais como acadêmicos. Sim. Aí estou melhorando, né, Tá Carol? ótimo. Essa é uma grande Estou realidade. A régua é fantástica. Régua para seguir, maravilhosa. Essa é uma grande realidade, né, Mônica? Porque essa frustração que o disléxico sente, ainda mais quando é criança, né? A Raquel escreveu aqui que ela é mãe de uma filha com dislexia. Tanto menina quanto menino, né, acaba tendo esse não vou conseguir, nem vou tentar mais, porque já sei que eu não vou conseguir. Esse sentimento de frustração na criança, ela não sabe dominar, né, esse sentimento, como a gente, como nós adultos. Então é constante, porque não consegue fazer o exercício na escola e nem em casa. Não consegue terminar de copiar os exercícios da lousa, né? A professora reclama que o caderno está incompleto. Então, esse sentimento de... aqui na Itália a gente fala inadequatezza, né? De não ser adequado para aquela classe, para aquela situação, para aquela família. Imagina a família, ninguém é disléxico, só tem ele. Ele se sente, né, inadequado. Então, é real esse sentimento. É verdade. E a gente, como adulto, assim, quando a gente vai colocando os conteúdos no Instagram e vai contando o nosso dia, muitas vezes a gente coloca para ajudar, né, as mães com técnicas para ajudar as crianças, ajudar os disléxicos. Mas naquele momento a gente está colocando as técnicas, mas por muitas vezes no nosso dia a dia, não sei se para você é igual, mas no meu dia a dia, muitas vezes eu me sinto frustrada, porque eu vejo pessoas entendendo muito rápido, né? Uma aula, por exemplo. Quando eu vejo a pessoa falar, é porque ele vai falar isso num outro texto aqui, mas só uma pincelada. A pessoa faz super rápido, né? Ah, já entendi, já li tudo. Você fala, poxa, eu não, ainda estou na metade. Então, assim, a gente lida, mas a gente é adulto, então a gente fala, calma, é porque eu preciso do meu tempo, então eu vou fazer devagar. E você imagina a criança que não tem, né, ainda esse controle da emoção, às vezes não sabe direito o que está acontecendo com ela. Então, o sentimento da frustração é realmente muito real. Sim, é verdade. Ó, a Raquel tá falando que a filha dela tem 9 anos e não sabe ler ainda e sofre muito na sala, né? Esse sentimento que a Mônica está falando é o sentimento que a tua filha sente, Raquel. Por quê? Porque ela não reconhece o som da letra. Não reconhecendo o som daquela letra, ela não consegue automaticamente falar a palavra, né? Ou decifrar, né? Codificar, interpretar a palavra. Se ela não consegue fazer isso com a palavra, imagina com a frase. Então, imagina com um texto. Ela vai conseguir, sim, né? Com treinos, intervenções, ela vai conseguir chegar e vai nesse patamar de entender, compreender. Mas é um processo, né? É um treino, como se eu falo para as minhas alunas, como se você fosse na academia e tivesse ali treinando todos os dias os músculos, esse treino dos sons. Então, por isso que é importante a gente chamar a atenção, né, das mães, para que as mães incentivem isso em casa. Um exemplo, depois eu vou colocar aqui nos stories para vocês, uma mãezinha que participa do meu curso, ela tirou umas fotos para mim na porta do banheiro do filho dela. Ela colocou o alfabeto inteiro. Ai, que legal! Em letras gigantes. Então, quer dizer, todos os dias que ele vai pro banheiro, você vai toda hora, né? Então, ele vai abrir a porta, ele tá vendo a letra. Então, ele vai pensando, vai falando, vai falando sobre as letras, e toda hora ele tá olhando. O disléxico é muito visual, né? Sim. Então, isso ajuda demais. Então, se a mãe decidir, e é um passo de decisão esse, né? De forrar a casa com letras, com números, tabuadas, verbos. Isso já vai ajudar demais no processo da alfabetização dessa criança de 8, 9, 10 anos que ainda não consegue ler e ainda escreve bastante errado, né? É verdade. Ok, então vou eu agora? Então vai. Aí eu vou pro próximo.
Não consigo lembrar das palavras. Vamos continuar a leitura. Billy, de 6 anos, é brilhante e cheio de energia. Mas às vezes sua mãe, Sue, se pergunta sobre o que ele está falando. Ele ama andar de bicicleta na frente de casa, mas hoje diz à sua mãe: você pode pegar para mim a coisa que você guarda naquele lugar lá atrás? Sue está perdida, porque Billy não consegue lembrar uma palavra como bicicleta. Ela está determinada a não abrir a garagem até que ele diga o que ele quer. Mas Billy está gaguejando e procurando as palavras tão freneticamente em sua mente, cede e tira na sua mente, e Sue, que é a mãe, finalmente cede e tira sua bicicleta. Ela não aguenta ver o filho lutar com tanta fúria. E isso aqui é real. Isso é real. Eu lembro da minha mãe. Minha mãe, ela não tá mais viva, né? Ela já tá no céu. Mas eu lembro que ela falava, pega aquilo pra mim. Aí eu falava, aquilo o quê? Aquilo lá em cima da mesa, aquele negócio. Aí eu, que negócio? Aquele, só tá aquele negócio lá em cima da mesa. Ela sempre falava isso comigo. Tanto é que eu acho que ela provavelmente tinha dislexia. Porque isso era minha mãe já era adulta, né? Era comum isso em casa. Pega aquilo, pega aquela coisa, né? Aquele negócio. É muito comum isso. É verdade. Nossa, mas assim, é muito comum mesmo, né? Depois do diagnóstico, eu percebi como eu faço isso. E assim, eu já reparei uma coisa. Se eu não lembro do nome, então eu falo, pega aquela coisa. Mas se eu esperar só um pouquinho, eu consigo resgatar. Então, por muitas vezes, eu falo, pega aquela coisa, eu espero um pouco, aí eu falo, a caneta. Eu levo uns segundos, sabe? Então, eu já entendi mais ou menos como que eu consigo lembrar. Mas, assim, é diário. Diário. Aí pega aquela coisa em cima daquele outro. Nossa. Aí a pessoa fica, oi? Né? Pegar o que aonde? É verdade. E você sabe, é uma coisa bem interessante. Ontem, a professora particular estava aqui em casa, né? Que ela ensina física para as crianças, física e química. Aí o Marcelo voltou para casa, eu tinha trazido ele da neuropediatra. A gente está fazendo os testes, né? Para ver se meu outro filho também tem dislexia. Aí os testes, os primeiros testes foram fechados, deu dislexia, mas a gente vai fazer ainda com a fone, com a psicóloga. Aí eu cheguei em casa e contei para ela, né? Falei, olha, deu dislexia tal e descalculia leve, dislexia leve, descalculia leve. Mas a gente vai continuar fazendo a investigação. Aí ela falou assim, mas é normal ele não lembrar da expressão. Ele começa a expressão matemática, chega no final erra. Porque ele tá tão feliz, ele tá tão ansioso de terminar aquela expressão que ele erra. Aí eu falei, não, na verdade não é isso. Na verdade, por ter dislexia e descalculia, ele, além de trocar números, sinais, ele esquece, tipo, tem 2 vezes 8 dentro da expressão. Ele fez a expressão inteira e esqueceu de fazer aquele 2 vezes 8. Não porque ele não sabia, não porque ele falou, não, vou deixar, mas porque ele esqueceu, por causa da memória. E isso é um ponto que é relevante na dislexia, na descalculia também. E até mesmo o DSM-5, né, o manual que fala sobre os transtornos, ele fala sobre a memória. Então, eu falei para ela, não é um problema de euforia, não é um problema de ansiedade, terminar rápido. É um problema neurobiológico. Nasceu com ele, vai morrer com a dislexia. A gente vai treinar agora, né? Por mais que ele tenha 14 anos, a gente vai treinar isso para que ele melhore. Mas algumas dificuldades vão persistir e vão ficar, né? E aí ela, então, e quando você não sabe, né? Quando você é leigo, por mais que você seja um professor, como ela é uma professora, você acha que é euforia, né? Você acha que é, mas não. Esse esquecimento, não só de palavras, mas como de exercícios, né? É real, real. Verdade. E eu lembro, quando eu era menor, que eu tinha todos os professores falavam assim, não, o problema dela é matemática. E é verdade, eu também esquecia parte das expressões. Lembro
direitinho. Dos professores falando, não, mas você pulou uma parte, ou eu esqueci sinal. Eu pulava todos os sinais. E aí depois, no final, dava errado, claro, né? E aí eles falavam que o meu problema estava na matemática. Que não é, na verdade. Eu lembro Não, disso, isso é verdade. é isso mesmo. A Raquel perguntou: descalculia é a mesma coisa da dislexia? Não, são duas coisas diferentes. Nesse caso que eu estou falando, é porque a memória de trabalho, né, que vem ou por dislexia ou por descalculia, que é um teste que você faz para saber o percentual da sua memória, tem em qualquer uma das duas, né? A dislexia é a dificuldade de leitura, escrita, soletração, né? Dificuldade e lexia, que é a dificuldade na leitura, que é ler, né? E a descalculia é a dificuldade nos cálculos. Então, não é que ela não sabe fazer os cálculos. Ela sabe, mas ela tem dificuldade de fazer aqueles cálculos mais básicos, mais lógicos. Sabe? O 1 vezes 0, ela se confunde, ela não sabe se é 1 ou se é 0. Entendeu? Ou ela esquece dos sinais, ou ela troca números. E isso é decorrente da descalculia. Mas, além de outras coisas, né? É mais profundo do que isso. Eu estou dando só um resuminho aqui. Mas, nesse caso, o meu filho tem descalculia leve e dislexia leve. E o que agrava na descalculia não é não saber fazer os cálculos básicos, mas a memória de trabalho. Ele esquece de terminar aquele exercício. Tem um problema de matemática. Ele leu bem o problema de matemática, ele começou a fazer a operação, e aí um cálculo ele esqueceu. E aí ele fez o resto e falou, ué, tá dando errado esse cálculo. Né? E ele olha 2 vezes, lê de novo e não vê aquele cálculo ali. E isso é incrível, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, mas que estranho, né? Mas é isso é real, gente. É real, as pessoas não entendem, né? Mas a gente revê mesmo. A gente revê, mas a gente não enxerga. Não enxerga, é real, gente. Sim. Ok, vamos lá. Eu tô para contar uma coisa aqui, não sei se eu conto, não, acho que eu vou contar. Ontem no carro, voltando da neuropediatra, eu tava com meu marido, né? Eu, meu marido e minha filha, meu filho. Aí Marcelo contando, né? Ele tava falando que tava super contente de saber que ele tinha dislexia, porque ele falou, mamãe, chegou na escola média, eu tava com tantas dificuldades, o conteúdo era tão denso, que eu falei, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, porque é muita coisa. Ele lia, não entendia nada, ele falou. Aí eu falei, meu amor, por que você não me contou? Ele, mamãe, eu vinha conversar com você, né? Contar, falar aquilo que eu tinha estudado, mas como eu estava conseguindo dar conta, eu fui, né? Eu fui levando até quando, né? Até quando eu falei, não dá mais. E aí eu falei, você devia ter me falado antes. Aquela coisa, né? Devia ter visto antes e tal, mas tudo bem. E aí meu marido virou e falou assim, agora todo mundo acha que dislexia é bom. Tá usando dislexia como muleta. Ai, Mônica. Por que meu marido falou isso? Pra quê, né? Quase Pra quê? esganei ele. Aí eu falei, muleta. Falei, muleta. Muleta é não lembrar de um nome. Muleta é não lembrar do que aconteceu no passado. Falei, muleta é não conseguir terminar uma prova. Falei, muleta é não ler, é ler e não entender aquilo que você está lendo. E ter que ler 3, 4 vezes pulando linhas e palavras. Isso é muleta? Aí ele olhou assim pra mim. Aí eu falei, em casa a gente conversa. Marcelo, você tá feliz? Ele, tô, mama, tô feliz porque agora eu vou ter ajuda, né? Que são os mapas, né? Os mapas, o audiolivro, né? Eu vou ter ajuda. Aí eu falei, perfeito. Então, filho, é isso. Tá Falei bom. com você, a gente fala depois em casa. Meu marido. Exatamente. É Mas mole? no começo também ele falava assim, não é possível. Lê esse pedaço aqui, lê essa frase. Eu falei, gente, eu vou ler. Mas não é isso. A gente, você não é só ler uma frase. Primeiro que ler uma frase, assim, peguei e li, né? Mas um texto, eu me enrolaria sem a régua. Eu fiz são várias coisas no nosso dia a dia.
E não é a leitura de um parágrafo, mas a primeira reação dele também foi essa. Não tem nada a ver esse negócio de exercício. Não... Ah, agora você vai me dizer que com 40 anos você não consegue ler, né? É Eu falei, isso mesmo. esquece, me deixa com o meu diagnóstico, me deixa com as minhas técnicas, que eu estou feliz. Eu estou igual a Marcelo, estou feliz com a minha técnica, estou conseguindo entender informação, então me deixa, porque ele também não consegue. E o Robert Frank fala isso, né? Que ele fala, o interessante do livro dele é que é um disléxico falando com disléxico. Então, né, ele entende a gente e consegue passar a informação do nosso jeito. Sim, Ele mesmo fala isso, né? A sim, importância de um disléxico falando. é Porque verdade. realmente as pessoas não conseguem entender e tá aqui na nossa cabeça, gente. E é aí que a gente chama a atenção das mães, professoras e disléxicos, da comunidade, né? De É, pessoas com dislexia. Porque ali uma vai entender a outra, né? Que nem teve uma mãezinha aqui que falou assim: minha filha esquece as palavras, as coisas com facilidade. Dentro de uma comunidade, você vai ver que não é só a sua filha, mas tem crianças, jovens, adultos que têm essa mesma dificuldade. E aí você se sim. identifica e fala: como é que você conseguiu resolver esse problema? Quais são as técnicas que você está fazendo? Uma vai ajudando a outra. Comunidade é fundamental para que uma pessoa não se sinta sozinha, né? Se sinta ali É, amparada e todos caminhem juntos. é verdade, é fundamental mesmo. Quando eu sou sozinha na família, né? Meus filhos não têm dislexia, meu marido, ninguém. E eu me sentia muito só também, porque eu ficava, eu e a minha dislexia, né? Até te conhecer, aí conhecer as outras pessoas. Eu entrei no Instagram por isso. Nossa, faz uma diferença enorme. A gente troca informação, um entende o outro, né? Até para a gente desabafar, falar, ai, eu não consegui ler nada hoje, né? Até para isso é importante. É Sim, importante, é verdade. Mônica, escreve aí. Você falou assim, eu e a minha dislexia. Vai que você escreve um livro falando sobre isso. né? Verdade. Eu Era e a só minha eu dislexia. e a dislexia. Muito bom, muito Verdade, pode falar. Ó, eu vi que entraram outras pessoas na live, então eu vou deixar aqui para vocês também um questionário. Se você for professora de disléxico, você coloca número 2. Se você for a mãezinha de um disléxico, coloca número 1 aqui no chat para gente. E se você conhece um disléxico, coloca o número 3, para que a gente entenda e te ajude melhor aqui nessa live. Tá bom? Então, eu vou continuar lendo a parte do que a gente parou sobre a experiência desse menininho que ele não lembrava a palavra bicicleta e a mãe, vendo aquela dificuldade dele, foi lá e deu a bicicleta, né, para ele logo. Então, muitas crianças e adultos com dislexia têm dificuldade com a lembrança de palavras. Como expliquei anteriormente, a formação é armazenada no cérebro, mas a recuperação apresenta um problema. Para a criança, o tempo que leva para lembrar uma simples palavra pode ser extremamente frustrante. Quando ficam mais velhas, sua incapacidade de evocar palavras, chamada disnomia, que inclusive disnomia, marquem bem essa palavra, a gente vai falar na semana da ajuda mãe disléxico, eu vou explicar detalhadamente o que significa disnomia. Pode causar embaraço ou sentimento de inadequação. Além disso, os outros podem ficar bravos ou constrangidos com a incapacidade da pessoa com dislexia. Meus filhos, às vezes, perdem a paciência comigo, o autor do livro está falando, quando não consigo lembrar de termos simples. Os pais podem perder a paciência com os seus filhos, quando as palavras simples não saem. Isso apenas aumenta o sentimento de frustração e de inferioridade da criança. Então, lembrando, né? Mesma coisa que a gente falou antes. Um É, adulto consegue lidar com essa inferioridade, né? Com essa dar risada e bola para é, frente. A criança não. A criança vai é, precisar do apoio do pai e da mãe. exatamente. Hoje eu já dou risada. Falo, não lembro não a palavra, gente. Me ajuda aí, por favor. Né? Não ligo, mas a Sim, criança fica desesperada, porque não vem na cabeça. É incrível.
né? Leva um tempinho, é isso que ele fala, né? Que leva um tempinho para a gente conseguir resgatar. Então, o tempo é um pouco maior. Isso eu sinto para tudo, é para palavra, é para escrita. Eu escrevo errado, sabe quando fica, tem alguma coisa errada. Aí depois no tempo, é verdade, porque é com S, por isso que estava estranho. Mas tudo leva um tempinho para a gente conseguir resgatar, né? É verdade. A gente precisa dar esse tempinho para a criança, para que ela consiga resgatar a informação e fale certinho. É verdade. Ó, eu só queria ler aqui para vocês nos comentários. A Raquel escreveu: quando recebi o laudo de TDAH, dislexia e transtorno da fala, me senti sem chão, não sabia por onde começar. É normal esse sentimento, Raquel, porque por mais que eu também, né, ontem, quando a doutora deu o primeiro diagnóstico, né, ela ainda não fechou, mas ela deu a primeira, o parecer dela, eu falei, e um outro? Não, né? Mas a gente, quando a gente sabe o que é dislexia, né, conhece as técnicas de estudo, como a mente do cérebro, como o cérebro do disléxico funciona, né? Como ele aprende, a forma que ele aprende. Quando a gente sabe essa forma, tudo fica mais leve, tudo fica mais fluido, né? Tudo fica mais, você fala, eu vou conseguir, né? Aquela frase que minha mãe falava, eu sei que eu posso, eu vou conseguir. Porque você tem as ferramentas certas para estudar e para ir para frente. A Mônica está aqui, ela é uma prova viva de que as técnicas, quando você aprende, né, do modo certo, funcionam. E eu também, meu filho, Andréa, e agora Marcelo. A Raquel falou que a filha dela chora muito quando ela não consegue. Mas é um processo, Raquel, porque conforme ela for pegando as técnicas, e ela vai ver que ela é capaz, ela vai ver que ela consegue sim absorver as informações, ela vai. Aí, e eu vou te contar uma coisa interessante. Quando a gente consegue entender a técnica e começa a entender que a gente é capaz, isso vira quase um vício. A gente quer mais, a gente quer estudar, porque a gente percebe que a gente consegue. Verdade. Mas é um processo, né? Não é um passo de mágica. Mas ainda mais ela pequena, porque a gente, nós duas, né, Carol? A gente já começou bem mais velha. Ela vai começar desde pequena, então ela vai chegar, imagina, ela vai chegar na faculdade adulta já com as técnicas todas dominadas, estudando do jeitinho dela e sucesso. Não, e sem contar que quando você tem a intervenção entre 8 e 9 anos, aquela idade, né, própria para fazer a intervenção psicopedagógica, a criança chega na idade adulta com pouquíssimas dificuldades, né? Então, lendo muito bem, eu vejo pelo meu filho, né? Ele começou com 8 aninhos, então você vê que agora ele tem 14, ele lê muito bem. E ele era dislexia grave, hein? Dislexia grave, você não lia um parágrafo. E agora a dislexia é média, quase para leve, e tem descalculia e tem de ortografia também. Ele ama matemática, mesmo com a descalculia média, e tá indo bem em matemática. Ama física, ama química, ama biologia. E ele, inclusive, agora eu tô aqui na live, ele tá lá na mesa estudando. Então, assim, e eu não pedi, eu não falei, senta, vai estudar, porque ele já sabe quais são as ferramentas, né, que ele tem que pegar para estudar. Então, ele não fica lendo 500 mil vezes o texto, ele vai usar o áudio que vai ler para ele não vai cansar a mente dele, ele vai conseguir interpretar o texto, ele vai conseguir responder as perguntas. Então, quando vocês sabem os instrumentos, quando vocês sabem usar os instrumentos de compensação, né, que vão compensar a dislexia, já vai ser uma ferramenta fantástica, vai te ajudar demais. É verdade. A Atelier Viviane, a Viviane escreveu o número 1, ela deve ser mãe de disléxico. A Soraya, número 2, professora. A Ititaraci Santos, bom dia, número 1. Perfeito. A Carol, meninas, onde posso comprar o livro? O livro você pode comprar em qualquer livraria, Carol. Qualquer livraria. Onde você comprou o seu, Mônica? Amazon.
Ah, ok. Eu vou colocar a Amazon, pronto. Mas acho que tem. Todas essas vendas online, né, acho que tem. Vi em vários lugares. Aí eu compro na Amazon porque eu moro em Manaus, né? Tem a questão da entrega. Ok, perfeito. Ó, a Gize escreveu: meu filho adquiriu uma dislexia superficial após um TCE aos 25 anos, em idade já madura, né? Mesmo em idade adulta, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu descobri a minha dislexia, eu tinha 38 anos. E aí, a neuropediatra, porque eu tinha levado meu filho para fazer os testes, né? Que aí descobriram que ele também tinha. Quando ela fez o fechamento, né, de todos os relatórios, a devolutiva, eu falei da minha dislexia também, né? E aí ela falou assim para mim: ah, você não precisa fazer intervenção, não. Você não precisa, você já é adulta, né? Você não precisa nada, não. Segue sua vida. Aí eu fiquei com aquela coisa, a pulga atrás da orelha, sabe? Eu falei, putz, tudo bem, né? A gente fala da neuroplasticidade, o cérebro da criança é muito mais moldável, ele pode fazer intervenção, ele vai ter uma leitura fantástica quando for adulto, porque teve a intervenção. Mas eu, adulto, eu sei que meu cérebro já tá formado, já tá mais, vamos dizer assim, duro, né? Mas se eu acho que se eu treinar, eu fiquei pensando, uma pessoa gordinha, se ela treina na academia, ela emagrece, não emagrece? Sim. Falei, se eu treinar meu cérebro, será que eu vou voltar a estudar? Aí eu coloquei a prova e voltei a fazer a intervenção. Voltei não, né? Fiz a intervenção, fiz treinos de leitura, ainda faço hoje, com 45 anos, ainda faço treino de leitura. E hoje, gente, para a glória de Deus, eu estou fazendo mestrado em neurociência. Aí você fala, nossa, uma disléxica, né? Fazendo mestrado em neurociência, sim. É difícil? É difícil. Porque eu não tive toda essa estrutura, né, de intervenção quando criança, como seus filhos terão, como o meu filho teve. Mas eu não deixei passar. Então, eu falo para Gize Mahapoa, não sei, para Gize, que mesmo seu filho com 25 anos, né, provavelmente der uma dislexia leve, não perca as esperanças. Vai atrás de informação, veja aqui o meu canal, o canal da Mônica, a gente sempre dá muitas dicas, né? A gente vai ter no final agora de janeiro a Semana da Ajuda à Mãe Disléxica, é um evento online gratuito, onde eu falo sobre dislexia. Nesse evento a Mônica também vai participar, dessa vez eu vou colocar ela lá no meio. Então, é cheio de informações, né? Cheio de técnicas. A gente traz também aplicativos para que vocês comecem a usar durante essa semana especial com as mães, para que os seus filhos, ou de 25 anos, ou de 30 anos, ou de 5 anos, ou de 8 anos, comece a ler com dislexia, com TDAH, com dificuldade de aprendizagem. O importante que a gente quer passar aqui para vocês, tanto eu quanto a Mônica, que é possível sim você ler, né, você compreender, você conseguir chegar onde você quer chegar. Ok. As meninas estão me pedindo estão pedindo para a gente o nome do livro. Eu escrevi, ó, a capa é essa aqui. E eu não sei, acho que foi a Raquel que votou, que ela mora em outra cidade. Pois é, eu também. Mas eu pedi na Amazon, chegou direitinho. E eu não sei se tem no Kindle. Você sabe, Carol, se tem no Kindle? Eu não sei. Não sei. Mas deve ter, é muito famoso. É um best-seller já virou fama mundial. Até aqui na Itália é famoso. Ok. Eu Meninas, escrevi aqui, tá? Mônica, vamos combinar uma coisa. Qualquer coisa, a gente pode colocar tanto nos meus stories quanto no seu, nos Pronto. seus, o link do áudio. Isso, pronto. Então vamos botar. A gente coloca a fotinho dele e o link nos stories quando a gente acabar o podcast. Isso. Aí é uma oportunidade das mães, né, começarem a se habituar com o áudio para depois apresentar o áudio para o filho. Verdade. E olha, a gente faz uma diferença muito grande, porque eu não queria áudio também. Eu vou contar para as mães que estão aqui. Eu não queria áudio, eu falava para a Carol, não, eu não vou ouvir áudio, porque eu acho que eu tenho que treinar a minha leitura. E a Carol,
Nunca ouvi áudio. Aí a Carol mandou o link do áudio desse livro e falou assim, só tenta. Eu falei, tá bom, vou tentar. Gente, que sensacional. Eu consegui ler numa velocidade muito mais rápida, eu compreendi muito melhor a informação, mas muito melhor mesmo. Nossa, foi assim, um divisor de águas. Hoje eu sou apaixonada pelo áudio. O áudio, esse aqui eu tenho o livro físico, então vai junto, o áudio eu vou lendo junto, né? Nossa, é sensacional. A técnica do áudio é maravilhosa mesmo. É muito bom, é verdade. Muda completamente, porque você decodifica veloz, né, rapidamente. Então você tem a interpretação igual um leitor normal. Sim, é sensacional. Eu nunca li livro tão rápido na minha vida. Eu fico me achando, meu Deus, eu já estou nesse capítulo. Maravilhoso, maravilhoso. Sim, Ok, vamos ler mais um pedacinho? Carol, deixa eu só te falar uma coisa. Entrou um Instagram escrito espaço reforçar. Deve ser alguém que dá aula de reforço. Gente, que sensacional, né? Porque aula de reforço com informação para dislexia. Maravilhoso. Então tá. Então vamos, sou eu, né? Vai. Tudo leva mais tempo para mim. A mãe de Tina lembrou-a de escrever um bilhete de agradecimento à sua avó pela festa surpresa de aniversário que deu a Tina em sua casa de campo. Ela convidou 6 garotas de 10 anos para dormir em sua bela casa vitoriana. Mas quando Tina se senta para escrever a carta, as palavras simplesmente não lhe ocorrem. E ela sabe que sua mãe está ficando irritada. Tina não consegue nem escrever a palavra surpresa. Substituiu-a por chocada. Mas isso não soa muito bem. Ela está sentada na escrivaninha por quase 1 hora. Escreveu só uma frase. Tina realmente quer escrever um bilhete legal para sua avó, mas leva tanto tempo. Enquanto está sentada tentando, está perdendo uma importante reunião dos bandeirantes. Mas sua mãe não a deixa sair até que termine de escrever. Judiação. Ai, gente, redação de escola. Nossa. Eu sofria tanto em redação porque não vinha ideia, eu não sabia nem como começar uma redação em escola. Prova com redação, eu fujo porque eu preciso de tanto tempo para começar. Como é que eu vou começar uma redação? Não sei. Isso realmente, né, edifica um tempão para começar a vir a ideia e as palavras. Isso na minha vida escolar foi uma coisa bem pesada. Eu imagino. A elaboração, né, do texto, a elaboração. E aí a gente sempre volta para o mesmo ponto, né? A leitura, né, as palavras, as letras, o som das letras. Se isso não estiver bem trabalhado, ele não vai conseguir nem elaborar um texto, porque ele vai precisar das letras, das palavras, das frases para elaborar o texto. Então, assim, às vezes a mãe está com a criança de 9, 10 anos, né, no quarto, quinto ano, e está mandando essa criança avante, e tudo bem, mas não quer dar um passinho para trás em casa, né, e falar, filho, vamos fazer a lição de casa, mas também vamos cantar a musiquinha dos números todos os dias. Ah, mamãe, isso é de criança pequena, não tem problema. Para reforçar o som das letras, né? Imagina você todos os dias tentando, eu sempre falo isso aqui no canal, tentando ler coreano, né? Ouvir coreano. Ouvir, tudo bem, você até consegue ouvir e tal, e falar, mas e o momento de você ler essa palavra em coreano? A letra, você não consegue diagnosticar qual é a letra, o som daquela letra, né? Então, é muito frustrante. É muito frustrante. Carol, quando eu era pequena, eu falava assim, meu Deus, eu não consigo escrever uma redação. Eu tinha super dificuldade. Aí as pessoas falavam assim para mim, sabe qual é o segredo de escrever uma boa redação? Ler muito. Eu falava, meu Deus, mas calma aí.
consigo ler direito. Aí eu não consigo interpretar o livro. Aí eu não quero ler. E para escrever eu tenho que ler. Caramba! E agora? E eu ficava num ciclo, sabe? Muito doido, que eu ficava, meu Deus, eu não sei o que fazer. Sim. Né? Cruel. É cruel. Ó, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Uma coisa que eu uso. Eu tenho uma. Que fala sobre dislexia. E esse curso é para pais e professores, né? Eu chamo mais a atenção das mães, na verdade. E aí tem uma parte final, que é a parte final do curso, que eu ensino como o disléxico tem que fazer a redação, né? Como é que ele vai aprender a fazer essa redação. Ele não faz a redação do modo como todos aprendem, ele aprende de um modo diferente. Lembrando que o disléxico, ele é muito visual, né? Ele é muito sinestésico. Então, tudo aquilo que for palpável, que ele tiver que fazer, ele vai lembrar e memorizar aquele conteúdo com mais facilidade do que você falar, leia um livro, ou se não, faça as perguntinhas, né? Quem, como, quando, onde, que você vai conseguir fazer a redação. Desse jeito, né? Que é o modo tradicional, ele não vai fazer, ele não vai conseguir fazer. Então, o que eu trago dentro do curso? Eu trago esse, olha aqui, ó. Minha filha aprendeu a fazer isso, gente, no terceiro ano aqui na Itália. Olha a ideia da professora. Eu vou explicar rapidinho. Se você quiser saber mais, assim, profundamente, entra no curso, que a gente vai abrir as vagas no final do mês, para que você entenda perfeitamente. Olha isso aqui, ó. Ai, que lindo. Ai, gente, que maravilhoso. Olha. O que é isso? Esse é um esquema para você aprender a fazer redação e interpretação de textos. Depois que a professora explica passo a passo como faz essa redação, onde foi, como foi, quem foi os autores da história, quem foi o autor da história, o sujeito, quem foi como se chama a história, o porquê, né, os protagonistas, o antagonista e tudo mais, o tempo, onde foi aquela história, né, início, meio e fim. Tudo, depois que ela passa várias vezes essas perguntas, ela pede para a criança descrever passo a passo, olha, e dividindo por cores. Lembrando que as cores, ela te faz memorizar. Você está me entendendo, né, Mônica? Nossa, total. Assim, cor, gente, cor é vida. Deixem as crianças colorir as coisas, pelo amor. É maravilhoso. Verdade. E aí, cada um, tipo, tempo, quando aconteceu, a cidade, o início da história, né? Quem são os personagens, cada coisa vai ser dividido por cores, porque as cores vão remeter e lembrar, né? Vão fazer aquela passagem de lembrar o que era cada coisa. Depois que ela fez essa separação, e cada separação ela ia escrevendo, ó, não só colocando as cores, mas escrevendo as coisas, ó. Aí ela fez. A história era da Cinderela e Chapeuzinho Vermelho. E depois ela tinha que fazer uma redação, né, em base à história de Cinderela e Chapeuzinho Vermelho. Porque era terceiro ano, né? E aí ela fez o castelo com a história e cada um, o ajudante da história, o protagonista, o lugar, o tempo, o final, as provas, o início, os objetos usados. Cada um também a professora fez desenhar e colocar o nome de cada coisa. Aí, isso é um reforço 1, reforço 2, reforço 3. Aqui embaixo, o nome dos autores, a foto dos autores. E aí, no final de tudo, depois desse reforço de cores, pintar, desenhar, aí ela falou assim, agora sim, vocês estão preparados para cada um escrever a sua redação. E aí o início, né, ela coloca de novo tempo, lugar, protagonista, antagonista, quem ajudou, os objetos, início, meio e fim, e agora começa a escrever redação. Isso dá uma base para criança, jovem e adulto, porque até eu, às vezes, me bloqueio no momento de escrever um texto, né? Te dá uma base para você iniciar, falar, ok, eu já sei tudo isso, a minha mente já está elaborada, eu já sei quais são as cores, amarelo, o que que era? A antagonista. Então, deixa eu começar a escrever, começando pelo antagonista, e começa a destrinchar o texto. Isso ajuda demais.
Isso ajuda demais. Claro que eu falo isso em mínimos detalhes dentro do curso. Mas para as mães entenderem que existe, sim, uma estrada para você seguir para que o seu filho comece a estudar do modo que o cérebro dele aprende, né? Sim. Essa é a sacada. Eu tenho, assim, eu não sei se as pessoas têm essa compreensão. Quando a gente, na escola, que o tradicional, né? Ah, olha, tem um texto aqui, então você lê o texto, aí você entende aquela matéria e faz uma redação. Quando a gente vai ler, a gente já tem a dificuldade da leitura, da interpretação. Então, a gente não tem aquela informação na nossa cabeça, como que a gente vai pegar um negócio que a gente não entendeu direito e montar uma redação? Não tem como, porque a gente não tem essa informação bem, né, mastigadinha no cérebro. Só que quando a gente aprende da nossa forma, a gente tem a informação. E você segura da informação, não se monta um texto. Então, eu vou dar um exemplo bem rapidinho. Eu tinha que estudar a história do Amazonas para fazer uma prova. Eu estava enrolando com a história do Amazonas. Aí eu falei, não, vou de ledor. Tudo bem. Só que assim, aquele negócio... Sabe aquela matéria que você estava, ai meu Deus, para que eu tenho que estudar a história do Amazonas? Aí eu fui fazer um passeio. Eu até contei já para a Carol. Eu fui fazer um passeio aqui no interior do Amazonas e tem um negócio que chama Ruínas do Paricatuba. E faz parte da história do Amazonas, porque é uma parte importante da história. Só que tem a ruína mesmo, a casa que eles montaram. E aí, eles fizeram um negócio super legal, porque você vai entrando e tem pequenos textinhos conforme você vai andando dentro das ruínas. Aí eu fui andando, aí eu fui olhando, tem os lugares que as pessoas moraram. Então, assim, quando os italianos vieram para o Amazonas, eles montaram aquela hospedaria. Depois, eles saíram ali do interior e aí virou um hospital de lepra. Então, ele vai contando tudo, aí você olha o quarto que eles usaram, nossa, que interessante, a parede, o tipo de construção, eles têm um espaço no meio, eles contam que ali eram as festas, contam como as pessoas sofriam ali. Então, eu sou capaz de fazer uma redação desse lugar, totalmente capaz, eu me sinto totalmente capaz de escrever uma redação, mas porque eu não li nenhum texto, tem, assim, pequenos textinhos, né, que eles vão explicando, mas eu tenho a informação. Porque daquela maneira sinestésica, né? Eu senti o cheiro das flores. Então, eu tenho ainda na minha memória o cheiro da flor. O que eles faziam. Eu imaginei eles dançando ali, porque eles falavam que tinha festa. Então, eu imaginei. Muita criança nascia ali. Então, eu tinha uma ala só de criança. Nossa, eu sou capaz de... Mas olha a diferença. Se eu pegasse o mesmo texto e lesse, eu ia falar, tá, mais ou menos, né? Não dá para montar uma redação, não tinha informação para aquilo. Então, quando a gente pega e faz com uma técnica, a gente tem a informação. Aí a gente é capaz. Então, assim, esse método dessa professora é sensacional. Até eu queria montar esse texto. Maravilhoso, né? Né? A Soraya escreveu, é um grande desafio, eu sou apaixonada nessa criança, que é muito inteligente, preciso ajudar ele a minimizar suas barreiras e dificuldades para a vida adulta. Tem 8 anos. Ah, maravilhoso. Soraya deve ser professora. Fantástico. Deve ser, não, é professora. A Dani escreveu, que material de redação é esse? Onde encontro? Dani, você encontra dentro do meu curso. Chama Aluno Disléxico, Aluno Vencedor. Agora as inscrições estão fechadas, a gente está terminando a última turma, né? Que é a 6ª turma. E nós iremos abrir as vagas no final de janeiro. Então, fica atenta, porque a gente vai ter primeiro uma semana de evento gratuito, com muitas informações, muitos materiais de apoio, materiais em PDF, a gente vai ter uma comunidade para mães. E aí, depois de tudo isso, a gente abre as inscrições para o curso, tá bom? Porque, na verdade, eu quero trazer para vocês o máximo de conteúdo para que vocês consigam trabalhar sozinhas. Depois que vocês viram os resultados, aí eu chamo vocês para entrar no curso, para que vocês trabalhem. Vocês trabalham sozinhas, mas devagarzinho. Aí comigo vocês trabalham que nem um foguete.
E a gente voa junto, indo para as escolas, levando as informações, usando as adaptações. E esse tipo de trabalho é uma adaptação que você pode usar em casa e na escola. Eu sempre falo para as mães que estão no curso comigo que elas precisam ensinar os filhos delas a usarem as adaptações em casa. Em casa. Sabendo usar as adaptações dentro de casa, ele vai usar as adaptações na escola. Mesmo que a professora não adaptar, ele sabe como ele vai ter que fazer aquele exercício com a adaptação que eu mostro dentro do curso. Entendeu? Então, é fundamental. Mônica, um outro pedacinho aqui que eu queria falar, que você acabou de escrever na sua caminhada do aprendizado sinestésico, é ser sistemática, gradual, repetitiva e sistemática, gradual, repetitiva. E tem mais um, peraí. Explícita. Explícita. A professora que estava aqui, que falou que ama o aluno, quer ajudar, professora, você tem que ser a Soraya, né? Sistemática, gradual, repetitiva e explícita. Vejam essas 4 palavras que eu uso dentro do módulo 5. Vejam essas 4 palavras no dicionário. Juntem essas 4 palavras e vejam a bomba que é na educação do filho com dislexia. Pode deixar aqui para a mamãe. Porque sendo gradual, né? A Mônica sempre fala, conta gotas. Sendo explícita, é você, né, falar assim, próprio nos mínimos detalhes, né? Ser sistemática é fazer sempre a mesma coisa, mas próprio numa organização, né? Porque o disléxico precisa dessa organização, dentro de casa e fora de casa. Então, a Andrea quer dar um oi, gente. Oi. Olá! Tudo bem? Tudo bem? Sim, você... Tudo bom? Pra cá, não tá te vendo. Tudo! Como você está? Bem, obrigado. Dá um Que oi para bom você aqui com a gente. as professoras. Oi. Andri é a que eu falei no início da live, que tem dislexia, descalculia de ortografia, e agora vai ajudar o irmão, né? Super. Com as técnicas e... Obrigada, amor. Queria dar um oi. Milagre. Milagre. Mas é assim mesmo, né? Mas a gente vai se soltando aos pouquinhos, é assim mesmo. Sim, mas Né, Carol? Eu sou um exemplo vivo, né? É ao Eu vivo, sou um exemplo vivo. né? Você é um exemplo vivo, é verdade. É verdade. Mônica, vamos fazer uma live? Ah, Carol. Vamos. Depois de uma insistência grande, né? Você falou, tá bom, vamos fazer. Exatamente. Olha, já pensou que antes daquela conversa, eu jamais imaginaria eu aqui, ó, fazendo um podcast. Sim. Né? Aos pouquinhos a gente vai ficando. Porque eu acho, assim, o André é muito novo, né? Mas eu tenho uma vida de bloqueio de achar que eu não sou capaz, que eu sou ruim naquilo. Aí, aos pouquinhos, eu acho que a gente vai se soltando, vai ver, não, mas olha, eu consigo. Olha, imagina, Carol, eu estou lendo ao vivo. Quem é essa Mônica, Carol? Que linda, que linda. Ó, e quero muito, Mônica, quem sabe agora em 2024, todas essas mamães que estão aqui, professoras, contando testemunhos, depoimentos, e a gente aqui, ó, vibrando com elas em 2024. Sim. Né? Ah, que delícia, que delícia. Essa comunidade é importante, né? Essa troca, para você saber que existe sim, né? Esse resultado. Não é agora, é como a gente falou, conta-gotas, é devagarzinho, né? É um processo. A Gise falou, é muito triste quando você vê as dificuldades do filho disléxico e não sabe como ajudar. Mas quando a gente encontra ajuda e vê a evolução do filho disléxico, é maravilhoso. Eu também sempre me acho incapaz e nem sou disléxica. A Eli falou. Olha, gente, a Eli fofa. Isso é muito forte,
porque você vê o seu filho ali sofrendo e você não sabe como ajudá-lo, né? Você fala, e agora, né? Como é que eu vou fazer? E, gente, eu sou uma profissional, né? Eu sou psicopedagoga e hoje em dia, se você for procurar um psicopedagogo na área de transtornos específicos de aprendizagem, no mínimo uma sessão, uma vez por semana, você vai pagar no mínimo uns R$ 150. Então, assim, verdade. é uma área nova, é tudo muito caro, né? Você não sabe por onde iniciar e você faz uma sessão, né? E já tem que pagar aquela grana. Então, assim, não são todas as mamães que podem, não são todas. Eu sei, porque muitas falam comigo e eu sei que essa situação é geral no Brasil. Então, assim, quando você tem uma rede de apoio, como aqui, né, com o podcast, você consegue, além de trocar experiências, você vê essas dicas que a gente está dando e coloque em prática essas dicas, né, Mônica? Porque são importantíssimas para que você comece um percurso com seu filho. E também faça fotos, faça vídeo. Eu sempre falo para as mamães, porque daqui a um mês você vai ver a diferença, né? Você vai ver um pequeno progresso. E isso é importantíssimo. É verdade. E tem técnicas simples, né? Tem técnicas bem fáceis de botar no dia a dia da criança e que faz uma diferença enorme, enorme mesmo. Por exemplo, a régua, eu trago a régua e mostro a régua justamente para as mães usarem a régua com as crianças, porque é uma coisa assim bem simples, né? A régua da Carol é mais legal. Eu não fiz, ainda vou fazer, Carol, prometo. Mas se tiver uma régua hoje, neste momento, você der uma régua para a criança, ensinar ele a botar embaixo da frase, já melhora a leitura, né? Porque para de dançar, as letras param de dançar na nossa frente, já melhora um bocadinho. Sim. Então, são muitas coisinhas que a gente vai falando, mas é aquele negócio, é um conta-gotas, né? De pouquinho em pouquinho a gente vai evoluindo. Sim, verdade. Perfeito. Então, para a gente fechar, vamos só terminar a parte da leitura. A gente estava no início da... Onde é que a gente está, Mônica? A gente estava... Ele vai explicar agora o Tudo Leva Mais Tempo para Mim, que era a menina que estava tentando fazer o bilhete para a avó. Aí tem a explicação do Robert Frank, né? Escrever um bilhete de agradecimento pode ser uma tarefa difícil para uma criança ou um adulto com dislexia. É legal escrever um bilhete escrito à mão, certamente. É mais pessoal do que o digitado. Mas a pessoa com dislexia pode se ver riscando palavras, apagando-as, substituindo-as e geralmente fazendo uma bagunça. Enquanto o tempo passa e ela luta com a sua tarefa aparentemente fácil, pode começar a questionar suas capacidades e sua inteligência, pensando, por que eu levo muito mais tempo do que as outras pessoas para fazer algo tão simples? Novamente, a frustração e a tensão se elevam à medida que a criança percebe que está perdendo outras atividades, porque uma tarefa comum toma-lhe muito tempo. Sim, é real. Sabe quantas vezes eu já peguei o caderno do meu filho, todo rasurado? Eu, quando era pequena, isso me remete à minha infância. Meus cadernos tinham buracos. De tanto apagar, escrever, apagar, escrever, apagar, escrever. Então, realmente, essa fala dele, né, do autor, é real. Né? Substituir palavras, né? Às vezes você quer achar uma palavra, tipo, você fala chocado, como ele falou, ou extasiado, né? Ou feliz. Você não sabe escrever feliz, porque você não sabe se é com S ou se é com Z, aí você escreve chocado. Né? Então... Isso, gente. Eu sempre substituo as palavras porque eu esqueço, aí eu falo, não, vamos pensar numa mais simples para botar no lugar. Mas às vezes não fica tão bom, né? Sim. Sim. Carol, e no concurso? No concurso não pode. Aí, assim, ó, se você errar, tem que botar entre parênteses e só uma linha na palavra que você errou. Eu falei, como que eu vou fazer isso? A minha redação vai ficar toda entre parênteses.
Eu falei, meu Deus, é uma atenção? Já pensou, eu tenho que fazer uma redação de um tema que eu estudei lendo e não posso errar. Nossa. Você não pode fazer o rascunho? Posso fazer rascunho, eu faço. Quando eu faço redação em concurso, eu faço assim, eu faço mapa, então eu vou botando, eu faço mapa para encadear as ideias, né? Eu faço meu mapa. Depois que eu fiz o mapa, eu faço o rascunho do escrito. E aí depois eu passo a limpo. Mas mesmo assim eu erro. Aí eles falam alguns erros, se você colocar, né, entre parênteses e riscar no meio, eles desconsideram. Ok. Mas é muito tenso. Você escrever uma redação que você não pode errar. Nossa Senhora. Porque você já sabe, né? Você já sabe que você não pode errar. Então você já tem aquela pré, né? Aí isso fica mais tenso. Aí é que erra, né? Sim. Sim, aí que é. Ó, importante lembrar para a mãe, agora que na sua fala eu lembrei isso, Mônica, é uma coisa que eu vivo ainda hoje. E o Marcelo vive muito isso também. Estava pensando hoje aqui, ele vive muito isso também. É você pedir a confirmação, né, a autoafirmação da outra pessoa, né? Mãe, eu fiz bem, né? Professor, eu fiz bem. Dá uma olhada, vê se é isso mesmo, vê se está tudo certo, né? Os textinhos que eu faço pro o textinho não, o textão, né? Para o mestrado, aí eu falo para uma pessoa, lê, vê se tá bom. O que você acha? Lê, vê o que você achou, tá bom? Precisa trocar alguma coisa? Olha aí. Porque é real. Na verdade, muitas vezes eu faço o meu mapa do estudo, aí eu mando para o meu professor e falo, professor, tá bom? Aí ele fala, meu Deus, tá melhor que o meu. Eu falo, não, duvido. Tá, não. Mas eu também preciso, eu fico mandando para ver se o meu tá bom. Nossa. Essa é uma realidade. E é legal a mãe que tem a criança pequena ou jovem já começar a dar essas palavras de autoafirmação. Tá ótimo, tá muito bom. Olha como você é capaz, né? Seu trabalho está admirável. Vai tranquilo que você vai conseguir. Eu já vi o primeiro trabalho, olha o segundo como tá. Tá melhor ainda. É, Então, quanto mais palavras, né, de autoafirmação, como eu não sabia que o Marcelo tinha dislexia, ele vinha sempre, Mônica, era sempre. Inclusive, enquanto eu estava aqui em live, às vezes ele vinha e falava, eu, tipo, não tô entendendo nada. Era para dizer que ele tinha terminado a lição e que se depois eu poderia dar uma olhada. Entendeu? E era sempre isso. Aí hoje eu entendo que ele precisa dessa, então a gente vai trabalhar, né, nessa autoafirmação de, olha, você é capaz, você consegue, olha quanto você já fez sozinho. Imagina agora, com as ferramentas, né? verdade. Ai, Senhor. E eu acho muito legal, assim, eu gosto muito da evolução, sabe? Nossa, olha, você estava aqui, agora você já está aqui, olha, você está evoluindo e vai melhorar mais ainda. Eu acho tão importante né, falar para a criança que ela está evoluindo, que ela é capaz de ser, né, de ir muito mais além. Eu acho super legal essas palavras de incentivo. E eu também fico buscando. Eu fico buscando também. Não, Fato. e uma dica, Mônica, até para as mamães e professoras que estão aqui, façam fotos e vídeos dessas crianças. Porque a gente acredita como? Vendo, né? É, Essa é a realidade. Prova social, mostrar para essa criança, até para a criança, olha aqui, ó, olha a sua evolução, olha como você evoluiu no início, olha como é que você lia. Faz um áudio dela lendo. Olha agora como você está lendo, olha a diferença de um mês para o outro. Olha como você está lendo melhor. Daqui a 6 meses, você mostra de novo. Olha, filho, 6 meses atrás, olha como você lia e olha agora. Façam, ouçam aquilo que eu estou falando. Façam fotos e vídeo. Aproveite o celular e faça isso, porque ajuda demais o seu filho, a autoestima dele. Ele vê a evolução dele, né? Então, essa é uma dica preciosa. Parece boba, né? Mas é preciosa. mas é muito importante. Você sabe que quando eu comecei a estudar sem técnica nenhuma, né? Eu usei a técnica sem saber do diagnóstico, mas eu comecei sem técnica nenhuma, aquela coisa clássica. Eu ouvia o professor falar, escrevia e eu achava que isso era estudar. Eu tenho ainda uma parte desse estudo guardado. E aí, eu outro dia, mexendo, né, fui procurar uma matéria, e eu achei. Eu falei, meu Deus, como eu evoluí.
no estudo. E eu guardei assim, só porque tinha algumas partes que eu achava que um dia podia ser importante, né? Mas é legal mesmo que a gente olha e fala, meu Deus, eu evolui tanto. É gostoso de ver, né? Eleva a nossa autoestima mesmo. Sim, sim, é muito bom, é muito bom. Porque você vê que você é capaz, né? É verdade. Mas é isso, querida. Vamos Então, terminar, porque já deu uma vamos. horinha, já tá bom, né? É, A gente já. deixa os próximos capítulos, que é Sou Tão Desorganizado e A Minha Mente é Confusa e Eu Esqueço. A gente deixa para o próximo podcast, né? O sexto episódio. Sempre todas as quartas-feiras, às 9 da manhã. A gente vai começar a fazer no YouTube. Então, nós esperamos todas vocês no YouTube, lá no Enfrentando a Dislexia, para que vocês possam começar a colocar em prática e também mostrem os resultados. A gente quer ver o resultado dessa com os filhos de vocês. Marca a gente lá, gente. A gente quer ver o resultado. E, Isso. gente, sigam a gente lá no Spotify. Olha, todos os nossos episódios de todos os podcasts estão lá no Spotify, Dislexia com Café. Estão todos lá, é áudio, dá para ouvir no carro, dá para ouvir comendo, dá para ouvir malhando, dá para ouvir de várias formas. Verdade, verdade. Adoro ouvir tomando banho. Boto lá, vou tomar banho, boto o áudio, me ajuda demais. E eu faço duas coisas ao mesmo tempo, né? Exato. Eu gosto de ouvir dirigindo. Eu já entro no carro, já coloco alguma coisa para eu ouvir, um livro, um podcast. Eu acho super legal, porque a gente pega o trânsito e pega o trânsito ouvindo, né? Perfeito, perfeito. Um beijo a todas que entraram. A Roselene, desculpa, e a Gese agradeceram. Obrigada a vocês pela participação. E continuem aqui nos seguindo. Um beijo a todas. Um bom 2024. E vamos juntas aí enfrentar essa dislexia. Beijo para todas que estavam aqui, que vão ouvir depois. Um feliz 2024. Estamos juntos, é um ano começando, então assim, é um ano de muitas possibilidades e está apenas começando. E estamos aqui para ajudar vocês. Podem mandar mensagem, estamos sempre à disposição, né, Carol, para ajudar mães, professores e disléxicos. Com certeza. Então, feliz 2024, uma boa semana, até quarta-feira que vem. Beijo!